Seja muito bem-vindo ao podcast Nutrição Sem Fronteiras. Meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da NSF e nos últimos 2 anos nós levamos 166 nutricionistas ao faturamento de R$10 mil por semana e 19 empresários e empresárias para um faturamento de R$100 mil mensais. Inclusive, nós chegamos no número 19 ontem com mais um Nutri que quebrou essa barreira dos R$100 mil de faturamento. E nesse episódio de hoje eu quero trazer para você um padrão. Um padrão que, inclusive, talvez você já tenha reconhecido escutando os podcasts com alguns dos nossos alunos aqui na Nutrição Sem Fronteiras, que é o padrão de como que esse pessoal tem tanto resultado. E, na minha opinião, sempre que eu estou escutando, conversando com eles, seja num estudo de caso, seja num podcast, eu sempre fico refletindo sobre como que essa galera é obsessiva pelo resultado com o paciente. E sim, obsessão. Essa que é a palavra certa, porque nós nos importamos muito com o sucesso do nosso paciente. Nós nos importamos muito com a satisfação e com os resultados do nosso paciente. E ter essa visão paciente-cêntrica muda completamente o jogo. Porque se o teu paciente está tendo resultado, está renovando, está indicando, está feliz, você está acumulando provas sociais, depoimentos, como que o teu negócio não vai ter sucesso? É impossível. E esse que é o caminho que nós vamos conversar aqui hoje no podcast. Como que você pode adotar essa mentalidade paciente-cêntrica e como que você pode usar isso para impactar não só a vida dos seus pacientes, mas a sua própria vida também. Então vamos lá, porque o episódio de hoje está muito especial e eu acredito muito que se você olhar com carinho para isso aqui que eu vou trazer hoje, o seu negócio ele vai crescer independente de marketing de vendas, simplesmente por ter pacientes felizes e satisfeitos que indicam e renovam. Porque imagina só, se cada paciente que te contrata hoje renova 1 ou 2 vezes em planos trimestrais e semestrais e te indicam para 1 ou 2 pessoas por trimestre, nunca mais você vai ter problema com marketing e com vendas, concorda? É exatamente esse o caminho que os nossos alunos mais avançados utilizam para ter resultados surpreendentes. Então, olhando aqui agora para o conteúdo em si, a primeira coisa que você tem que entender é que a métrica mais importante do teu negócio é o LTV. O LTV é basicamente quanto tempo de vida o teu paciente tem e quanto que ele deixa no teu bolso. É Lifetime Value, valor de tempo de vida do paciente. Se a gente for trazer aqui um resumo, é quanto que ele deixa no teu bolso durante o tempo em que ele está com você. Então tem 2 fatores que influenciam no LTV. O teu ticket médio e o tempo de permanência. Se o paciente paga R$1.000 por trimestre e ele fica durante 1 ano, você tem um LTV de R$4.000. Se o mesmo paciente paga R$2.000 por trimestre e fica 1 ano, o LTV vai para R$8.000. Se o paciente paga R$1.000 por trimestre, mas fica 2 anos, é o mesmo LTV de R$2.000, só que no dobro de tempo. Então são esses 2 fatores que você tem que olhar para o LTV. Quanto que você cobra e quanto tempo que o paciente fica. Então, quanto mais alto é o teu ticket, quanto mais tempo o paciente fica, maior é o teu LTV. E sendo bem honesto, eu considero o LTV como uma métrica mãe, uma métrica que está ali para poder determinar se o teu negócio está indo bem ou não. Porque se os pacientes estão ficando menos tempo e você não está conseguindo cobrar mais caro, significa que o teu negócio provavelmente está morrendo. E existe um conceito no mundo dos negócios, no mundo capitalista, de que se o teu negócio ele não está crescendo, ele está morrendo. Porque a inflação está comendo ele, tem um monte de coisa aí que está te prejudicando. Então, meu querido, minha querida, quando a gente pensa nessa questão do LTV, da obsessão com o paciente, de gerar resultado, a primeira coisa que você tem que entender é que o ticket médio e o tempo de permanência são as 2 coisas mais importantes para poder realmente trazer o sucesso para o teu negócio dentro da nutrição. Um outro conceito importante que você tem que entender é que existem diferenças claras no LTV quando a gente pensa em consulta e em consultoria premium. Porque na consulta, lembra, é ticket médio e tempo de permanência. Na consulta a gente cobra barato e o paciente fica pouco tempo. A gente cobra R$300, R$400 ali numa consulta, que já é um pouco acima do mercado, 500, 600, beleza. O paciente vem 1, 2 vezes, beleza. Então se a consulta é R$500, o paciente vem 2 vezes, o LTV é de R$1.000. Agora, se você vende um plano trimestral de R$1.000, você já garante os 1.000. E se o paciente renova mais 6 meses, você tem ali R$3.000 de LTV, percebe? Então a consultoria premium, ela tem um LTV naturalmente maior do que as consultas. E esse é um dos fatores que faz com que os nossos alunos tenham tanto resultado. Porque eles estão focados em gerar mais resultado para o paciente, em fazer com que o paciente fique mais tempo com ele e fazer com que o paciente pague mais caro para ele. Se a gente mexe nesses fatores, não tem como você não ter sucesso. E aí por que a consultoria premium ela é tão superior às consultas? Porque você garante um período longo de tempo, você já
firma um compromisso de 3, 6 ou 12 meses de uma vez só. Você tem um ticket médio maior, então você consegue cobrar mais caro nas consultorias premium porque você está entregando muito mais valor. O suporte, ele é proativo ao invés de ser passivo. Então, nas consultorias premium, a gente tem check-in semanal, quinzenal, a gente tem estrutura de suporte, tem processos, manda mensagem, vê como é que tá. Então, tem toda essa estrutura de suporte proativo que aumenta o tempo de permanência e, sendo bem honesto, aumenta também o ticket médio, porque se você entrega mais valor, você consegue cobrar mais caro. Tem o método check-in. O método check-in é um acelerador de resultados que nós desenvolvemos aqui na Nutrição Sem Fronteiras. Inclusive, hoje existe o nosso próprio software, a nossa ferramenta digital para poder acompanhar os pacientes, coletar dados, gerar gráfico, dashboard. Então a gente tem também o método check-in, que aumenta o tempo de permanência e aumenta o ticket médio. E a gente coleta dados do paciente, o que faz com que o paciente tenha mais resultado. Se você está entendendo ali como que está o sono, como que está a digestão, o estresse, enfim, todos esses fatores que você acompanha no check-in, e você usa esses dados para poder gerar mais resultado para ele, concorda que ele vai ficar mais tempo? Então, esses são os diferenciais. É por isso que eu digo que a gente tem que matar as consultas tradicionais, que é o fim das consultas tradicionais, porque não funciona. Não é um caminho que maximiza o teu LTV, que maximiza o resultado do paciente, que coloca o paciente no centro. Consulta, você senta aqui na minha frente, eu converso com você, te dou uma dieta, você vai embora e você tem que se virar. Esse é um formato ultrapassado. Na consultoria premium, a gente tem vários pontos de contato antes da consulta. Durante a consulta, a gente foca na parte biológica, psicológica e social. Após a consulta, a gente acompanha com os check-ins até a próxima consulta chegar, te manda mensagem, entende como é que estão as coisas, faz ajustes no cardápio sempre que necessário. Então tem vários fatores que vão influenciando justamente no LTV, percebe? Ticket médio maior e um maior tempo de permanência. E essa é a estrutura que os nossos alunos usam para, de fato, ganhar muito mais dinheiro, colocando o paciente no centro e gerando mais resultado para eles. Então, meu conselho, olha para o teu LTV, qual que é o tempo de permanência médio do teu paciente, qual que é o teu ticket médio, faz o cálculo. Segundo conselho, para de trabalhar com consulta, começa a trabalhar com consultoria premium, implementa o método check-in, tem episódios aqui no podcast, no canal do YouTube falando sobre isso. E o terceiro conselho, já entrando aqui em outro conteúdo, é você fazer um onboarding e uma jornada do paciente muito bem desenhada. A jornada do paciente é basicamente tudo o que acontece com ele durante um período de 90 dias depois que ele faz o pagamento. E o onboarding é aquela primeira etapa, os primeiros 30 dias de relacionamento com o paciente depois que ele investe no seu serviço. Esses 90 dias, eles são muito importantes. Por quê? Porque se você não tiver a jornada desenhada, processualizada, entendendo cada ponto de contato, o que tem que acontecer em cada momento do paciente, as coisas provavelmente não vão acontecer, tá? Eu brinco com os nossos alunos aqui da NSF que processos garantem a ação. Se você não processualiza, as coisas ficam ao acaso. Aí tem um dia que você tá feliz, faz. Tem outro dia que você tá triste, não faz. Tem um dia que você esquece. E aí as coisas não são constantes. E deixa eu te falar uma coisa. A jornada do teu paciente, a experiência que ele tem com o teu serviço, é algo importante demais para você deixar ao acaso, para você deixar para a sorte, para o seu humor. Não faça isso. Você precisa estruturar essa jornada de 90 dias e processualizar essa jornada de 90 dias. Exemplo, o paciente recebeu a dieta. No dia seguinte, manda um áudio pro paciente. E aí, meu querido, como é que você tá? Então, como é que tá indo a dieta? Você saiu aqui da consulta super empolgado, tá indo tudo bem? Precisar de algum ajuste, conta comigo. É ter tudo isso processualizado e garantir que essas coisas aconteçam. No dia 60, vamos postar uma foto do paciente lá no grupo da comunidade, comemorar com ele, porque ele está preenchendo o check-in e tendo resultado. Você tem que ter isso desenhado, tá? Então a jornada do paciente, uma jornada de 90 dias, é importante que você estruture e processualize. Porém, são os primeiros 30 dias que são os mais importantes. É o que nós chamamos de onboarding. O onboarding é a integração do teu paciente à consultoria premium, ao teu serviço de acompanhamento. E quando você pensa nesses primeiros 30 dias, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque é nesse momento que o paciente vai saber se ele fez uma boa compra ou não, se o investimento que ele fez no seu trabalho foi um bom investimento ou não. Isso é um viés psicológico. As pessoas sabem se fizeram um bom investimento nos primeiros dias, às vezes nas primeiras horas. Então faz muito sentido que a gente tenha tudo arquitetado nesses primeiros 30 dias para dar mais atenção, mais suporte, esclarecer dúvidas, trazer clareza, estar do lado, mostrar que você é diferente, trazer mais pontos de contato, tudo isso.
Inclusive, tem um membro do nosso Mastermind, o Leander, ele tá com a gente desde 2022, entrou aqui na tribo faturando 2, 3 mil por mês e hoje fatura 40, 50, 60 mil reais. Ele e a Bel, né, que são dos Vikings e das Valkyrias, dois grandes amigos, que eles criaram um nome para o onboarding, que é o modo babá. Eu acredito muito no modo babá. Se nos primeiros 30 dias você, sua estagiária, seu estagiário, seu nutricionista, seu time de suporte e sucesso do paciente estão dando mais atenção, mais cuidado, estão no modo babá, eu te garanto uma coisa. Você vai ter muito mais indicações chegando e muito mais renovações caindo. Isso tudo acontece porque os primeiros dias, as primeiras semanas do relacionamento, elas são as mais importantes para você estabelecer a conexão e gerar resultados. Então, um conselho prático sobre o modo babá é você ter múltiplos pontos de contato. Se você fala com o teu paciente X vezes, você tem que ir no modo babá falar com eles 3 a 4x vezes durante esse primeiro mês. E sim, dá trabalho, mas é um trabalho que ele te recompensa de uma forma que quando você entender isso, você nunca mais vai parar de fazer. Então, muito importante, jornada do paciente e onboarding. Se hoje você ainda não tem isso estruturado, eu recomendo que você estruture, certo? Estruture porque é essencial que você tenha clareza desses processos para que você consiga aumentar a renovação, aumentar a indicação, aumentar o ticket médio e aumentar o LTV, certo? E aí, eu queria trazer aqui uma estratégia final, um conselho final, na verdade, que é sobre time. Time de entrega é muito importante quando a gente pensa na jornada. Porque se você tem uma jornada de 90 dias, mas você está ocupado sendo contador, nutricionista, social media, vendedor, designer, editor de vídeo e tudo isso aí que você faz, onde que você vai arrumar tempo para dar suporte para os seus pacientes? Tem que ter cuidado com isso. E existe um movimento que nós temos que fazer, que é contratar um time de entrega. Estagiários, nutricionistas, profissionais de sucesso do paciente, treinadores. Você precisa ter um time como esse para poder garantir a tua jornada. Porque se é você que garante a jornada e você não tem tempo mais para garantir nem a tua qualidade de vida, o autocuidado com a tua saúde, tudo isso que você está negligenciando, como que você vai garantir a jornada do teu paciente? Então, contratar estagiários, nutricionistas e uma equipe de suporte é essencial. E o meu conselho é que você faça isso antes do balde ficar cheio demais, antes do copo transbordar, certo? Esse é um conselho que eu te dou de coração. Pensa sobre o teu crescimento, pensa sobre como que o teu negócio está indo e contrata essa pessoa antes do incêndio ficar grande demais, tá? Normalmente aqui na Nutrição Sem Fronteiras, quando os nossos alunos chegam no faturamento de 10 mil, 8 mil, 12 mil, a gente começa a pensar na contratação do primeiro estagiário, que é uma função barata de 500 a R$1.000 ali de salário e você consegue de fato ter uma pessoa com alto poder cognitivo que vai te ajudar muito e vai garantir a jornada, certo? Então olha com carinho para isso. E aí, antes de liberar um presente que eu preparei, eu quero falar sobre estratégias de renovação. Porque lembra do LTV? É ticket médio de tempo de permanência, certo? Então, se você tem estratégias de renovação bem estruturadas que fazem com que o paciente que já te pagou uma vez te pague 2, 3, 4, 5, 10 vezes, aí é que o jogo muda. Aí é que o jogo muda. E eu quero dizer para você, antes de falar sobre as estratégias, que não adianta nada você usar todas as estratégias do mundo, dar bônus, renovação antecipada, fazer um monte de coisa, se você não teve uma jornada bem estruturada que encantou, fidelizou, gerou resultado e se conectou com o paciente. Então tudo que eu falei até aqui é mais importante do que as estratégias de renovação. Mas eu sei que você está muito focado em renovar aqueles pacientes que estão chegando no final do plano, então não podia deixar de falar um pouco sobre isso. Tem 3 coisas importantes que eu quero trazer, 3 estratégias de renovação que podem te ajudar e no final do podcast eu vou liberar um presente conectado com essas estratégias aqui. A primeira dessas estratégias é a estratégia de renovação antecipada. Como que isso funciona? Quando o paciente está mais ou menos um mês, 15 dias ou 45 dias da próxima renovação, nós usamos uma estratégia de renovação antecipada, incluindo bônus ou alguma condição especial para esse paciente, para que ele renove. E o ideal é que você use momentos de grandes resultados, de conquistas, de comemoração para poder fazer essa renovação. Sempre pensando no seguinte, quais foram as conquistas que o paciente acumulou até aqui, aonde que ele quer chegar no futuro e qual que é o plano que vai fazer ele chegar nesse resultado do futuro. Quando você vai renovar de forma antecipada, enfatiza as conquistas, mostra onde que ele quer chegar e o plano que você já desenhou, mesmo que esse pagamento não tenha sido feito, isso gera um efeito muito poderoso e o paciente ele renova. Principalmente quando você coloca algum bônus ou alguma condição específica para poder dar um empurrãozinho que faltava. Então essa é a primeira estratégia de renovação, que é a renovação antecipada.
Um conselho que eu te dou é nunca deixar o loop fechar. Quando o paciente cancela o plano, encerra o acompanhamento, é mais difícil de renovar do que antes desse loop fechar. Segunda estratégia, dossiê de resultados. Aqui na Nutrição Sem Fronteiras, nós utilizamos o método check-in para acompanhar o nosso paciente de perto. O método check-in é uma ferramenta que toda semana, toda quinzena, a gente envia uma mensagem onde o paciente preenche um formulário, a gente coleta esses dados e nós somos mais assertivos. Só que aí vem uma grande sacada. Nós estamos em um processo constante de coletar dados, de entender o que está acontecendo na vida desse paciente, concorda? Então, se o paciente, ele colocou lá no check-in dele, que o sono dele melhorou muito, que o estresse reduziu, que ele está com uma relação melhor com a comida e vários outros fatores, quando chega perto da hora de renovar, você pode pegar os dados do check-in, enviar esses dados para uma ferramenta de AI, como o Gama, inclusive o nosso software em breve vai estar fazendo isso, talvez no momento que você está assistindo isso já esteja fazendo, e aí você coloca numa ferramenta como o Gama de criação de PDFs, pega aquele resumo do check-in, bota lá, cria um dossiê de resultados com a evolução, com as melhorias nos gráficos, né? Porque o nosso software ele gera gráficos de evolução. Você usa esses gráficos, as fotos, as evoluções, tanto mais perceptíveis quanto as evoluções comportamentais, mentais, etc. Coloca tudo num dossiê e usa isso para renovar, mostrando para o paciente toda a evolução que ele teve na jornada. O paciente, ele ama números. É só pensar aí nas bioimpedâncias, nas avaliações físicas, nas calorimetrias. Eles amam números. Mas como que a gente traz números que são mais importantes até do que percentual de gordura e que você pode coletar mesmo online, sem ter que fazer avaliações presenciais? É usando o check-in, é usando o dossiê de resultados. Imagina que o teu nutricionista chega para você, te mostra a evolução dos últimos 3 meses, apresenta gráficos de evolução e te traz um plano do que você vai fazer no futuro para chegar no resultado que você quer chegar. A chance de você renovar é bem maior do que se você recebesse uma mensagem dizendo: oi fulano, seu plano venceu, tá na hora de renovar, vamos nessa? Não é assim que funciona. Você tem que ser estratégico, certo? E a terceira e última estratégia de renovação é o desafio interno. Tenho certeza que você já viu por aí nutricionistas, profissionais de educação física, fazendo desafios de 7, 10, 14 dias. Isso, inclusive, é um dos nossos funis, né? Um dos nossos funis de captação de pacientes que nós ensinamos aqui na Nutrição Sem Fronteiras e está ficando cada vez mais popular e difundido. Eu faço desafios externos desde 2020 e sempre funcionou muito bem, porque a gente faz um intensivo de resultados e conexão e no final vende um próximo passo. Só que quando a gente olha para o desafio interno, aí já é um jogo diferente. Você vai fazer um desafio com os teus pacientes, com as pessoas que já te pagaram, que já estão ativas. E aí você reúne os teus pacientes num grupo de desafio que dura 7, 14, 21 dias, como você preferir. Lá dentro você faz competições, coloca o pessoal para engajar, para ter resultado, para mandar prova social. Enfim, você cria ali um movimento de desafio interno. E aí no final do desafio você faz uma proposta de renovação antecipada para todo o grupo e depois entra em contato no 1 a 1 com cada um para poder fechar as vendas. Essa é uma estratégia explosiva, onde você consegue aumentar muito o teu LTV por aumentar muito a tua taxa de renovação. Você encanta a galera, engaja a galera e no final vende para a galera a continuidade, a renovação. Isso é muito interessante porque você consegue de fato construir um negócio onde você tem pacientes satisfeitos, que renovam, que indicam. Então perceba sobre o que a gente falou hoje. Nós entramos no LTV, que é a métrica mãe do teu negócio, a coisa mais importante que existe. Nós falamos sobre as diferenças entre consultas e consultorias premium. Nós entramos na jornada do paciente de 90 dias, principalmente enfatizando o onboard, que são os primeiros 30 dias. Nós falamos da importância de ter um time de entrega e abordamos 3 estratégias de renovação antecipada. Desafio interno, dossiê de resultados e a estratégia de fato, conversar com o paciente e fazer essa renovação antecipada. Então, 3 estratégias de renovação que vão aumentar o teu LTV, que vão aumentar o tempo de permanência do paciente dentro do teu negócio. Uma coisa que eu acredito muito é que o teu resultado, ele é fruto do resultado do teu paciente. Quanto mais obsessivo você for com o resultado do teu paciente, mais rápido você vai alcançar o teu sucesso profissional. Então, nunca perca isso de vista. Nunca deixe cair a qualidade do serviço. Nós estamos na indústria do serviço. E aqui nessa indústria, o serviço é o rei. Você precisa cuidar muito disso. Então, nunca deixa cair a qualidade do teu serviço. Nunca perca de foco o que é mais importante, que é o teu paciente ter resultado.
e aí você vai ver que o teu próprio negócio vai ter muito mais resultado. E aí eu quero agora te dar um presente. Você que ficou até o final desse vídeo do YouTube, até o final desse podcast no Spotify, eu quero te dar um grande presente. A partir de agora, você vai lá no meu Instagram, ou no Instagram da Nutrição Sem Fronteiras, no que você preferir, e você vai enviar hashtag renovação. Hashtag renovação, jogo da velha, renovação, e você vai desbloquear, certo? Você vai desbloquear um script de renovação antecipada para você usar com os seus pacientes que estão prestes a renovar e que você quer manter a continuidade do serviço. Então envia lá, hashtag renovação para desbloquear esse presente e eu quero muito que você utilize ele para aumentar o seu LTV, aumentar o resultado dos seus pacientes, aumentar o tempo de permanência e no final fazer com que o seu negócio seja muito mais saudável e próspero. Fechou? E se você tirou o valor desse episódio de hoje, não esquece de seguir o nosso podcast, seja no YouTube ou no Spotify, deixar sua avaliação, as suas estrelinhas para poder mostrar pra gente que você curtiu esse episódio de hoje e aí a gente vai com certeza trazer mais ouros, mais profundidade nos temas que você decidir que fazem mais sentido. Então, para mim, vale muito a sua avaliação, vale muito você estar nos seguindo e vale muito também o seu comentário. Então, se você sentir que deve, deixa aí que vai ser um prazer ler, acompanhar se você realmente está curtindo o nosso podcast ou não. Fechou? Então é isso, até o nosso próximo episódio. Próxima semana nós temos mais um episódio feito de Nutri para Nutri, falando sobre negócios e sobre como que você faz para ter um negócio de muito sucesso dentro do nosso mercado. Te vejo lá.